Ok, continuando, a gente terminou escrevendo o divergente de E igual a ρ dividido por epsilon zero, como sendo a lei de Gauss na forma diferencial. Bom, este é o divergente de E, ok? Mas a gente pode partir para o cálculo do divergente de E usando uma definição que a gente escreveu lá atrás, que é o campo, né, genérico, como sendo 1 sobre 4π epsilon zero, integral de volume de ρ dividido por r ao quadrado na direção r chapéu de tal, ok? Então essa era a forma para uma distribuição volumétrica do campo, ok? Se a gente fizer o divergente dessa quantidade, então o divergente aparece principalmente aplicado em 1 sobre r ao quadrado na direção r chapéu, ok? Que é o divergente aqui, nesse caso, aplicado a E, que depende de R, então a dependência aparece no R chapéu, certo? No R manual, digamos assim, ok? Que tem uma dependência direta com R. Então, o divergente vai ser aplicado nesta quantidade. Bom, então a parte principal, digamos aqui, desse problema é resolver esse divergente primeiro, antes de resolver a integral de volume, ok? Bom, mas este resultado é um caso, né, especial, digamos assim. Esse divergente, e faltou uma setinha aqui, esse divergente o resultado, né, dessa quantidade é uma função delta de Dirac, ok? E essa função ela resulta em 4π delta elevado ao cubo de R, ok? Então a solução deste divergente é uma delta de Dirac, ok? Nesse caso, 4π vezes a delta ao cubo, ok? Bom, talvez eu peça como trabalho para vocês estudarem sobre a delta de Dirac, mas esse com certeza é um dos primeiros problemas que a gente resolve quando resolve a delta de Dirac, ok? Bom, mas em algum momento vocês devem ter visto já a delta de Dirac e ter resolvido esse problema, ok? Bom, enfim, não vou me deter a ele porque é bastante extenso, ok? Aqui não compensa. Bom, sendo assim, né, o resultado fica 1 sobre 4π epsilon zero vezes a integral de 4π delta ao cubo de R manual, mas esse R manual é R menos R' de ρ de R' de tal, ok? Bom, este 4π com 4π simplifica, então fica, escrevendo de uma forma mais conhecida, eu vou ter uma integral de uma função vezes a delta da função menos a função no ponto, ok? Delta comumente aparece x menos a, ok? Ou alguma coisa desse tipo. Então aqui eu tenho a função, a delta elevado ao cubo dessa função, vezes d tal. Então, por definição, essa quantidade acaba sendo o próprio ρ aplicado no ponto A, ok? Então eu recupero o resultado anterior. Então, o divergente de E é 1 sobre epsilon zero ρ de R, ok? Então, eu resolvi o divergente de E partindo da definição de uma distribuição volumétrica. E encontro de novo o mesmo resultado, que é a lei de Gauss na forma diferencial, ok? Bom, também podemos calcular o rotacional, ok? Bom, vamos partir de novo do modelo mais simples, que é o campo elétrico para uma carga na origem pontiforme, ok? Então o campo é escrito como 1 sobre 4π epsilon zero
Q sobre R quadrado na direção R chapéu, ok? Então o campo é radialmente, sai radialmente da carga, ok? Bom, se eu imaginar, né, se eu tiver uma compreensão mínima sobre definição de rotacional, então eu vou perceber que como o campo está sempre perpendicular a- ao divergente, digamos assim, né, ao divergente não, ao operador, então esse rotacional obviamente vai ser zero, ok? Mas para ficar mais claro, vamos pensar de outro jeito, né? Vamos pensar em calcular esse campo elétrico através de uma linha, ok? A gente vai percorrer um caminho, calcular esse campo elétrico e verificar se isso ajuda na compreensão do rotacional. Então, o problema é mais ou menos esse. Eu tenho uma carga a uma distância A, a uma distância RA dessa carga, ok? Eu tenho um ponto A. E a uma distância RB dessa carga, eu tenho um ponto B, ok? E eu tenho um caminho pelo qual eu vou percorrer para sair de A e chegar até B. Então a ideia é, conhecendo a carga, ok? E conhecendo as distâncias, dois pontos em questão, eu vou fazer uma integral de linha ligando esses pontos, ok? Bom, como eu havia dito, a integral é E escalar dl, ok? Então vou fazer uma integral de A a B de E escalar dl. O meu elemento, né, elemento de linha, digamos assim, ele em coordenadas esféricas é escrito como dr na direção r chapéu, mais r de θ na direção θ chapéu, mais r seno de θ de φ na direção φ, ok? Sugiro uma revisão de coordenadas esféricas, cilíndricas, porque essas definições aqui são definições bastante elementares que eu resolvi suprimir, dada a sua elementariedade, digamos assim, né? Você já deve ter visto duas ou três vezes essas integrais durante o curso de física, então não é nada de novo, ok? É isso que eu quero dizer. Bom, então eu tenho que resolver aquela integral de A a B, de E escalar dl. Bom, eu vou escrever primeiro o integrando, então é 1 sobre 4πy0, que sobre r quadrado, dr na direção r chapéu, desculpa, 1 q sobre r quadrado vezes, né, meu dl, na direção r chapéu vezes o meu dl. Bom, o meu dl é escrito dessa forma, mas eu tenho só uma quantidade que é na direção radial, ok? Que é o meu dr, r chapéu. Então, o elemento dl agora sobra só dr. E o produto escalar desses dois versores dá 1, ok? Os outros dão 0, então por isso que eu acabo ficando só com essa o primeiro elemento aqui do meu dl, ok? Então, sobrou 1 sobre 4πy0, q sobre r quadrado dr, ok? Então, esse produto escalar me deu uma quantidade escalar, ok? Bom, agora, então, eu tenho que resolver a integral de A a B de 1 sobre r quadrado, dr, ok? Bom, essa integral me dá menos 1 sobre r, e eu vou aplicar os limites de integração. Aplicando os limites de integração, eu vou ter que a integral de A a B de E escalar dl vai ser, poderia jogar o q para fora, né? 1 sobre 4πy0, q sobre RA, menos q sobre RB. Na verdade, quando eu aplico RB, fica menos q sobre RB, aí aparece um menos q sobre RA. Aí invertendo, fica dessa forma, ok? Então este é o resultado para esta integral aqui. Bom,
Se esses dois pontos, ok, forem do mesmo tamanho e ou forem tiverem a mesma posição, ok? Se eles tiverem a mesma posição, então eu posso caminhar, fazer uma linha qualquer, mas depois eu sempre retorno no ponto de origem. Então, obviamente, essa integral vai ser zero, ok? Que é o resultado que a gente obtém, né? Se RA é igual a RB, ou a integral é sobre um caminho fechado, então a integral fechada, presta atenção, essa condição é importante, a integral fechada de E escalar dl vai ser zero, ok? Bom, se a gente lembrar do teorema de Stokes, o teorema de Stokes diz que uma integral fechada de VdL é igual a uma integral de superfície do rotacional dessa função escalar dA. Se eu aplico, então, eu vou obter, né, se no lugar do meu V eu imagino um E, então este meu E vai ser o rotacional de E, ok? Então, novamente, a gente chega que o rotacional de E é igual a zero, ok? Novamente, a gente chega em duas soluções, que de um lado da expressão a integral fechada de E escalar dl é zero, ok? E por outro lado, a gente também vê que o rotacional do campo é igual a zero, ok? Isso a gente partiu do princípio que era uma carga pontual, ok? Na origem, certo? Bom, mas se eu tiver outras cargas distribuídas em posições diferentes, sempre vai valer o princípio da superposição, que o campo em um ponto onde eu quero calcular vai ser sempre a somatória dos campos produzido por outras cargas. No caso, o E total seria E1 mais E2 mais E3 e assim por diante, quantos eu tivesse. Bom, como vale, né, a distribuição, então o rotacional do campo, nesse caso o total, também vai ser o rotacional dos outros campos, ok? Então vai ficar rotacional de E1 mais rotacional de E2 e assim por diante. Bom, eu acabei de ver que cada um desses rotacionais é igual a zero, então o rotacional de um campo com mais cargas, ok? Ele continua sendo sempre zero, ok? Então, esse é o cálculo do rotacional e do divergente do campo elétrico, ok?